Bom estarmos juntos mais um domingo, domingo de Páscoa, dia em que todo cristão para celebrar a vida que ganhou em Cristo Jesus e essa garantia e certeza de que a nossa vida não se limita mais aos poucos e breves dias que aqui vivemos, mas a nossa vida, ela começa aqui e ela dura a eternidade ao lado do Deus que nos salvou e que nos reconciliou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria ler com você, para iniciarmos nosso encontro, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 17. Por que é tão importante a Páscoa? Por que é tão importante afirmarmos a ressurreição de Jesus? O apóstolo Paulo nos ajuda a pensar nisso e ele diz assim no verso 17 de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo temos a certeza de que todos que nele creem, que a ele se rendem, viverão eternamente. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe neste encontro, Pai. Que em nome de Jesus a presença do Cristo que ressuscitou esteja entre nós. Como o Senhor mesmo prometeu que quando 2 ou 3 se reunirem em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Que neste encontro o Senhor esteja presente entre nós. Que a tua presença, Deus, possa tocar e transformar a nossa vida. Que o Senhor possa honrar o teu próprio nome neste encontro, Pai. Que nós sejamos edificados, construídos em ti, Pai, mediante a ação do teu Espírito por meio da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque neste dia podemos celebrar tua ressurreição. Ressurreição, Deus, que não é para nós apenas um fato histórico, mas uma ressurreição que transformou a nossa vida. E nessa esperança da nossa própria ressurreição, Pai, nós nos colocamos ante o Senhor, rogando que o Senhor esteja operando a tua obra em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria convidar você a adorar a Deus, a cantar louvores a Deus junto com a equipe de música, porque Ele é o Deus da nossa salvação, digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Traído
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nossa série de mensagem, Cenas da Páscoa, o drama da salvação. Estamos observando 5 cenas da Páscoa capturadas pelas lentes do Evangelho segundo Lucas. Hoje chegamos à nossa última cena, que vamos chamar de a vitória. Esta é a cena da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim as Escrituras Sagradas: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. A cena da Páscoa, que estamos chamando de a vitória, está organizada em 3 tomadas de cenas. A primeira eu quero chamar de a vitória da vida
sobre a morte. Está do verso 1 ao verso 5. A vitória da vida sobre a morte. Lucas monta o cenário da ressurreição, começando com a localização temporal do evento. Ele diz para nós no verso 1, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo. Ou seja, ao iniciar do domingo, ele continua, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Bem intencionadas, mas totalmente equivocadas aquelas mulheres que estiveram com Jesus desde a Galileia, caminharam ao sepulcro para se encontrar com o defunto, para se encontrar com a morte. Sabemos disso porque traziam consigo, como diz o texto, especiarias aromáticas, próprias para um cadáver. Mas, ao chegarem no sepulcro, encontraram, diz o texto, versículo 2, encontraram removida a pedra do sepulcro. E não apenas isto, ele diz mais para nós no verso 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Cristo Jesus, ou do Senhor Jesus. Essas mulheres levantaram muito cedo para se encontrar com a morte. Mas ao invés de encontrarem a morte, elas encontraram a vida. Todavia, não sem antes ficarem, conforme diz o texto, perplexas. Lucas nos diz o seguinte, versículo 4, ficaram perplexas sem saber o que fazer. A ideia aqui no grego é de estar totalmente perdida. Aquelas mulheres ficaram totalmente perdidas. Você já reparou como a noite é mais escura antes do romper do dia? Já reparou como as dores do parto são mais intensas e frequentes antes de se dar à luz a uma criança? E quantas vezes a sensação de estar totalmente perdido, de estar totalmente perdida, não é a experiência que antecede ou que está imediatamente antes da vitória. Quantas vezes não é assim na minha vida e na sua vida? Quando as mulheres se sentem perdidas, Lucas diz para nós, na continuação do verso 4, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então, versículo 5, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Entenda que esta atitude das mulheres, de temor e de olhar para o chão, não deveria nos surpreender. Afinal, esta é a atitude de qualquer um que se reconhece pecador, que se reconhece falho e ganha a consciência da ação de um Deus santo em sua própria vida. Agora, observe comigo a conclusão da primeira tomada de cena da ressurreição. Ainda no verso 5, final do verso 5. E os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A intenção das mulheres era boa, mas não tinha por que estar ali para ungir um cadáver. Não faz sentido caminhar em direção a Jesus esperando algo que não seja a vida. Pense no que eu vou te dizer. A vitória da vida sobre a morte nos faz lembrar que todos os que estão em Cristo, quando caminham para se encontrar com a morte, acabam se encontrando com a vida. Todos que estão em Cristo, quando caminham para se encontrar com a morte, acabam se encontrando com a vida. A cena da Páscoa, que nós estamos chamando de a vitória, está organizada em 3 tomadas de cenas. A primeira tomada de cena eu chamei de a vitória da vida
sobre a morte. A segunda tomada de cena eu quero chamar de a vitória da memória cristocêntrica, que tem Cristo no centro, sobre a memória circunstancial dos fatos. A vitória da memória cristocêntrica sobre a memória circunstancial dos fatos. Se a primeira fala dos dois homens de roupas que brilhavam como luz do sol causam um choque de realidade das mulheres, dizendo, por que vocês estão buscando entre os mortos o que vive? O que dizer da segunda fala destes homens? Eles dizem assim, verso 6, ele, isso é Jesus, não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. As mulheres que sempre demonstraram amor e devoção a Jesus, e que naquela manhã estavam dispostas a demonstrar mais uma vez, haviam se esquecido do que Jesus mesmo havia dito repetidas vezes, ao menos por 3 vezes, de forma muito direta e clara. Jesus falou sobre isso, conforme registram não só o Evangelho de Lucas, mas também outros evangelhos. Sem contar as vezes em que Jesus fez menção a isso de forma metafórica, de uma forma mais difícil, talvez, naquele momento de se compreender. Por essa razão, os anjos, eles são gentis com aquelas mulheres, mas ao mesmo tempo eles são firmes, levando-as à lembrança das predições que Jesus fez na Galileia. Conforme diz o verso 7, quais eram essas predições? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Em dias em que pensamos que é o fim, precisamos de pessoas que sejam anjos em nossa vida, lembrando-nos da palavra de Deus, para que aconteça conosco o que aconteceu com aquelas mulheres, conforme está no versículo 8, o que aconteceu com elas? Então se lembraram de suas palavras, então se lembraram da palavra de Deus, das palavras de Jesus. Entenda o que eu vou tentar expor aqui. Primeiro, aquelas mulheres que foram ao sepulcro estiveram emocionalmente comprometidas com Jesus nos acontecimentos daqueles últimos dias. Essas mulheres estavam conectadas a Jesus e aquilo que estava acontecendo naquele momento. Elas estavam caminhando lado a lado com ele. Segundo, aquelas mulheres ouviram as palavras de Jesus ainda lá na Galileia. Por quê? Porque eram discípulas de Jesus. Mas, ainda assim, tendo acompanhado os últimos dias, tendo ouvido as palavras de Jesus, a memória daquelas mulheres estava aprisionada por fatos e por emoções daquele momento, daquela circunstância específica que elas estavam vivendo. Então, as palavras dos 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol ativam a memória que havia sido construída em Cristo e por Cristo, que é o que eu estou chamando aqui de uma memória cristocêntrica, uma memória construída em Cristo e por Cristo, pela presença e pela palavra de Cristo, pela presença e pela palavra de Cristo ao lado daquelas mulheres. Pense no que eu vou te dizer. A vitória da memória cristocêntrica sobre a memória circunstancial dos fatos nos faz lembrar que todos os que estão em Cristo têm à sua disposição a maior reconstrutora de memórias que já existiu. Sabe qual é a melhor e maior reconstrutora de memórias que já existiu? A palavra de Deus, a palavra viva de Deus, que nunca volta vazia sem fazer o que apraz ao nosso Senhor.
ela está acessível, essa palavra está acessível a mim e a você em papel. Ela está acessível a mim e você de forma digital. Pode ser carregada em nosso smartphone, pode ser acessada de qualquer lugar. E ainda está acessível em nosso coração, aguardando que anjos de carne e osso, que não resplandecem como aqueles dois que encontraram as mulheres, mas que são humanos como eu e você, possam chegar perto de nós, nos abraçar, e então nos ajudar a lembrar da palavra do Senhor, e assim serem ativadores de uma memória cristocêntrica, de uma memória construída em Cristo, pela caminhada com Cristo e pela palavra de Cristo, que um dia nos alcançou e que tem transformado a nossa vida. Por fim, a cena da Páscoa que estamos trabalhando, que estamos chamando aqui de a vitória, está organizada em 3 tomadas de cena. A primeira, tomamos a liberdade de chamar de a vitória da vida sobre a morte. A segunda, de a vitória da memória cristocêntrica sobre uma memória circunstancial dos fatos, presa só aqui e agora, as emoções e a dor do momento. E a terceira e última eu quero chamar de a vitória da fé sobre a incredulidade. Está do verso 9 ao verso 12, a vitória da fé sobre a incredulidade. Depois de ativada a memória em Cristo, aquelas mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, não conseguiram pensar em fazer outra coisa que não fosse anunciar a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso no verso 9 você lê: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11, que são os 11 apóstolos, e a todos os outros. Elas contaram a todos quanto elas podiam contar. Quem eram elas? Lucas cita o nome de algumas. As que contaram, diz lá no versículo 10, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Estas outras são mulheres das quais jamais conheceremos os nomes, mas que possuem os seus nomes escritos no livro da vida. Elas são anônimas para a história da humanidade, mas têm seus nomes registrados no drama da salvação, na história de salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus certamente as chamava pelo nome, embora eu e você hoje, olhando para esse fato histórico, não tenhamos o nome destas mulheres. Agora, veja o que aconteceu após o testemunho destas mulheres, verso 11. Mas eles, isso é, os apóstolos, os discípulos, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. A experiência daquelas mulheres, que decretou a vitória da fé sobre a incredulidade delas mesmas, que haviam ido lá para buscar um cadáver, em busca de um cadáver, e ao invés de ir ao encontro do autor da vida, da experiência delas, elas tiveram a sua própria experiência interpretada pelos discípulos e pelos apóstolos como loucura. Em outra versão, delírio. Os discípulos não esperavam de forma alguma que Jesus se levantasse dos mortos. Por isso a mensagem das mulheres parecia-lhes loucura, delírio. Não fazia o menor sentido naquele momento. Mas sabemos que um pouco mais tarde, todos eles estariam proclamando a ressurreição e enfrentando as consequências
de proclamarem o Cristo ressurreto, o evangelho da nossa salvação. Muitos sendo presos e muitos sendo mortos por causa dessa mensagem. Em seguida, então, Lucas encerra essa terceira tomada de cena da ressurreição de Jesus, com a menção à atitude de Pedro, no versículo 12. Ele diz: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Com essas palavras, Lucas não nos diz a que conclusão Pedro chegou imediatamente após ir ao sepulcro. Contudo, diz que ele voltou para casa. E a ideia é que voltou para casa conjecturando sobre o que ouviu das mulheres e sobre aquilo que ele viu no sepulcro. Ou sobre aquilo que ele não viu no sepulcro, porque Jesus não estava lá. Mas ele viu as roupas de linho ali. E viu que de fato tudo que as mulheres disseram era verdade. Ou, de fato, a descrição dos fatos, a descrição do que elas disseram, era exatamente aquilo que ele encontrou. E eu penso que, talvez, nós não damos o devido valor a estes fatos narrados por Lucas. Mas eles são de uma preciosidade gigantesca, porque eles nos lembram que a fé é dom de Deus e não pode ser produzida por aquele que anuncia o evangelho. Quando Lucas lembra a gente que eles ouviram, mas não creram, que Pedro foi lá, viu tudo, viu que de fato estava como elas disseram, mas também não declara, o evangelho não declara que ele creu imediatamente. Esse silêncio, ele é bendito, porque ele nos faz lembrar que a fé é dom de Deus, que não somos nós que anunciamos o evangelho os responsáveis pela fé no evangelho, mas é Deus que opera essa fé. Entenda o que eu vou te dizer agora. A fé em Cristo não pode ser produzida apenas com a compreensão e o aceite cognitivo do evangelho. É necessário uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto. E se tivéssemos tempo, poderíamos ver detalhadamente o que poderia ser chamada de a quarta tomada da cena da ressurreição, que são os discípulos que depois de tudo estão voltando no caminho de Emaús, que é a continuação do texto a partir do versículo 13, que nós não lemos e não vamos aqui nos demorar nisso. Eles dizem a Jesus, porque Jesus se põe a andar com eles no caminho. Então eles dizem a Jesus que havia ressuscitado, que se encontrava com eles no caminho, embora eles não conseguissem reconhecer que era Jesus naquele momento, até que Jesus parte o pão na mesa. Olha só o que eles dizem para Jesus, enquanto caminhavam com ele sem saber que era Jesus. Eles dizem assim sobre o que aconteceu: nós esperávamos que era ele, isso é Jesus, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Nada é suficiente para a fé em Cristo, se Deus, por meio do Espírito Santo, não iluminar os nossos olhos com a pessoa e a obra
de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pense no que eu vou te dizer. A vitória da fé sobre a incredulidade nos faz lembrar de todos os que estão em Cristo são estimulados a anunciar a ressurreição de Cristo, que nos oferece ao menos 3 garantias. Primeira, a garantia de que os nossos pecados foram perdoados. A ressurreição demonstra que o sacrifício pelo pecado foi aceito. Por isso Deus o ressuscitou dos mortos. Segundo, nos garante que temos um intercessor junto ao Pai. É Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele age em nós por meio do Espírito. E Ele está diante de Deus como nosso intercessor. E terceiro, a ressurreição nos traz a garantia de que seremos todos ressuscitados. Jesus morreu para que ninguém que nele crê tenha que morrer eternamente, mas ressuscite dos mortos, como Jesus ressuscitou, sendo ele, como o texto que nós lemos no início, a primícia, o primeiro que experimentou a ressurreição. Nós seremos os próximos. Então, a cena da Páscoa, que estamos chamando de a vitória, foi organizada em 3 tomadas de cena. A primeira, eu chamei de a vitória da vida sobre a morte. A segunda, eu chamei de a vitória da memória cristocêntrica sobre a memória circunstancial dos fatos. E a terceira, eu chamei de a vitória da fé sobre a incredulidade, que nos põe a anunciar as boas novas do Evangelho. Queria concluir, eu quero terminar com uma palavra de conforto ao seu e ao meu coração. Com a palavra que venha confortar a mim, que venha confortar a você. Nós sabemos que muitas pessoas têm perdido pessoas, amigos, parentes que amam. Muitos estão enfrentando esta grave enfermidade, esse período de pandemia. Eu queria trazer uma palavra de conforto, baseada em tudo isso que nós acabamos de expor. Em dias de tanta morte, em que muitos perderam pessoas que amam e outros tantos estão caminhando em direção à morte. Precisamos lembrar ao nosso coração e ao coração uns dos outros que a morte foi enfrentada e a morte foi vencida por Cristo Jesus, para que todos os que caminham hoje para a morte vivam alicerçados na palavra. Segundo, anunciem o evangelho da morte e da ressurreição de Jesus. E encontrem conforto na plena certeza de que no final da estrada encontrarão a vida ao invés da morte. Tudo isso porque, como anunciaram os anjos, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para a nossa alegria e para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar com você neste momento. Bondoso Deus, querido Pai, como é bom, Senhor, saber que a nossa vida está guardada no Deus que enfrentou a morte e que a venceu, no Cristo que entrou na história, que viveu a vida perfeita que nenhum ser humano jamais conseguiu ou conseguirá viver. E então, depois de tê-la vivido, se deixou ser preso, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, num domingo, no domingo que hoje celebramos,
o Senhor ressuscitou dos mortos. E em Ti, Pai, nós temos a garantia também da nossa ressurreição. Temos a garantia de que enquanto caminhamos para a morte, nós não encontraremos a morte, mas encontraremos a vida. E em nossa caminhada, Senhor, sabemos que o Senhor nos chama a viver firmado na Tua palavra, anunciando o Teu Evangelho a toda a criatura e ao nosso próprio coração, para sermos fortalecidos pelo Senhor, para vivermos para a Tua glória como filhos amados, resgatados em Jesus, para viver eternamente ao Teu lado, Senhor. Obrigado por essa certeza de que a nossa vida será eterna ao Teu lado. Abençoa-nos, Senhor. Conforta os nossos corações, Senhor. Traz consolo. Renova o ânimo, Senhor. Que nós possamos viver como quem desfruta da vitória, Pai. Nós possamos viver como quem sabe que a vitória é certa, até mesmo em dias que as circunstâncias parecem apontar para a derrota e para a morte. Nós sabemos em Ti, Pai, que a nossa história é uma história de vida e uma história de vitória. Abençoa cada um de nós, abençoa, Deus, nossa comunidade, abençoa cada um dos Teus discípulos, Senhor. Alcança, Pai, aqueles que têm ouvido de maneira repetida o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa completar a Tua obra e que haja, Deus, não só compreensão cognitiva do Teu Evangelho, mas que haja uma experiência real com o Senhor, uma experiência de fé, Senhor, para que haja transformação e vida abundante para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Nós oramos em nome de Teu Filho, ressurreto Jesus Cristo. Amém e amém. Quanto ao mais, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, que o ânimo, a alegria, a convicção da presença de Deus, que vem da presença do Espírito em nossa vida, repouse sobre a tua mente e sobre o teu coração, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.